Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras ou aqui no YouTube. Para quem estuda ufologia e se interessa por ufologia, pesquisa, seja de uma forma mais sistemática ou simplesmente como curioso, já sabe do descrédito que se passa quando você vai falar de algumas coisas em relação à ufologia. E quando se fala de documentos secretos, das Forças Armadas, essas coisas, aí a coisa complica. As pessoas começam a falar, mas isso daí, é teoria da conspiração, é coisa de bobo e sei lá o que. Principalmente quando você fala em relação ao Brasil, parece que o Brasil está muito distante disso, né? Parece que o fenômeno UFO, enquanto algo que possa ter alguma relação com militares, está lá nos Estados Unidos, por conta do arquivo X, da maneira que a gente construiu o nosso imaginário sobre ET. E aí o exército brasileiro, extraterrestre, parece uma bobagem. Só que assim, a gente sabe que com certeza, se o fenômeno UFO é real, e com certeza os militares vão estar envolvidos nisso. Há muito tempo que se fala sobre documentos das Forças Armadas brasileiras que relatariam encontros de caças do exército, da marinha, com engenhos que não eram humanos. E era tido como fantasia, né? Na década de 90 se tirava muito sarro disso, né? A gente não tinha também como pesquisar a informação da maneira que se pode hoje. Pois bem, os documentos existem e foram publicados há alguns anos. Então esses documentos hoje eles estão disponíveis e é disso que eu quero falar com você hoje. Aproveitar e confessar, eu tenho uma lista de pautas, né, dos programas que eu quero fazer, e essa lista ela não anda, porque sempre aparece um assunto assim que emerge ali na minha semana e fica ali borbulhando e eu quero falar dele. Apesar desse assunto não ser novo, mas essa semana eu senti que eu queria falar disso e eu trouxe 2 documentos desse monte de documentos. Primeiro vamos falar onde que você acha esses documentos. Ministério da Justiça, Arquivo Nacional. O site é um site do governo, an.gov.br, e aí você vai entrar lá e eu vou fazer com você o caminho que eu fiz para chegar nesse lugar aí que estão esses documentos. Eu vim aqui na tela inicial, cliquei em multinível, fundo de coleções do Arquivo Nacional, cliquei em livre. Depois que eu cliquei aqui, apareceu essa caixinha, coloquei aqui OVNI, inclusive o nome se cristalizou daí, né? Eles que deram esse nome. Muito bem, depois que eu cliquei em OVNI, fui pesquisar, aí apareceu uma centena de documentos, muitos, e são documentos, questionários, recortes de jornal, o que mostra também o interesse das Forças Armadas pelo fenômeno UFO, tudo que saía na imprensa eles recortavam, estudavam, né? Por quê? Porque eles sabem que isso é real. E eu vou mostrar para vocês 2 documentos muito curiosos aqui. Vamos lá comigo? Pois bem, o primeiro documento já está escrito confidencial, tem um protocolo aqui do CONGAR, né? Comando Geral do Ar, Comando Aéreo de Defesa. A data está aqui 21 de novembro de 86, do comandante-chefe de Estado-Maior da Aeronáutica. Muito bem. O que esse documento vai trazer? Está aqui, ó. Trata-se o presente expediente de relato de ocorrência de objeto voador não identificado constatado no espaço aéreo brasileiro. Em consequência, encaminho a Vossa Senhoria em anexo um extrato do relatório mensal. Eles tinham um questionário já pronto para o caso de OVNIs, o que é bem interessante, porque mostra como que era comum isso. O resumo da ocorrência com OVNI. Em setembro houve 2 casos relativos a OVNI. Os informes sobre os mesmos estão nas folhas a seguir. É interessante salientar que um dos observadores era piloto da FAB. Olha como eles querem dar credibilidade. Mesmo sendo top secret, né, eles querem dizer, é interessante salientar. Óbvio, porque um piloto da FAB vai saber distinguir, né, um fenômeno normal de um fenômeno anormal, que é o caso. Então o nome de quem está relatando é do Major Aviador Sérgio Eduardo Vila Verde, tem endereço dele, tem idade, tal. Militar da ativa servindo na Divisão de Informações Aeronáuticas, Aeroporto Santos Dumont.
No primeiro avistamento, o objeto estava na sexta linha do horizonte. Ao atingir FL090, o objeto ficou a cerca da primeira linha, né, do horizonte. Aparentemente, o objeto tinha movimentos de rotação em torno do próprio eixo. Todos a bordo do 2176 eram militares. De novo aí, né, a carteirada para dizer, olha, vamos ouvir essa história aí porque são militares. Quando ele pede para o objeto ser descrito, aí como que o Major descreve ele? Ó, parecido com Vênus quando este planeta está com seu brilho mais intenso, de cor amarelada. Afirmou com certeza, entretanto, que não era Vênus. É óbvio, né? Se um aviador estivesse vendo um planeta, né, uma estrela, Vênus aparenta-se como uma estrela no céu, né, não ia estar fazendo esse alvoroço todo. Então é a descrição mais próxima que ele conseguiu dar para o objeto. Forma arredondada, tamanho não dava para estimar, mas dava impressão de grandeza, cor amarelada e aparentemente parado. Eles recebem uma outra ligação, veja só, pelo Almeida. O Almeida vai falar do objeto. Veja como é mais interessante ainda o relato dele. Como e quando foi avistado pela primeira vez? Quando mantinha a proa a 240 graus, cruzando o FL070, é um piloto, né? Para o FL100 aproximadamente. Quantos eram e em que posição estavam? Apenas um, né? Quantos objetos eram? Pode descrever o objeto? Ó, 2 faróis juntos e um rotativo na parte superior. Veja você, quer dizer, um piloto falando que está vendo o objeto voando, que tem um farol rotativo em cima, vermelho, quer dizer, é um objeto artificial e não é um objeto humano usual. Não é um avião, não é um helicóptero, não é um balão, não é nada. Né? Ele está relatando aqui um engenho não identificado, que ele está vendo no céu, é uma comunicação oficial dentro das Forças Armadas. Forma, não deu para precisar, mas acredito que ser oval ou retangular, porque eram 2 luzes uma do lado da outra. Tamanho, provavelmente 45 metros de envergadura, cor branca e a rotativa vermelha. Ele volta a salientar que tinha aquela luz vermelha girando, né, em cima. Para terminar, tá aqui, ó, o observador concluiu que o objeto não estava sendo confundido por ele como sendo um avião ou estrela, quer dizer, observador piloto. E para o final aqui, ó, às 23h46, o operador de radar, Método Gama Fagundes, me disse que fez uma observação com luneta e percebeu muito longe uma bola branca com uma luminosidade amarela, muito forte no centro. Uma bola branca com uma luz amarela no centro, né? Vejam só, interessante. Sem condições de precisar mais detalhes, pois logo desapareceu no setor W Gama. Muito bem, esse é só um documento. Eu vou pular para o outro e aí a gente volta para conversar sobre esses documentos que, claro, eu vou deixar disponível aí no final para vocês. Vamos ver o outro agora? Serviço Regional de Proteção ao Voo do Rio de Janeiro, esse é de 86. Vai um resumo. Major Rocha estava no bloqueio do NDB-BHZ em curva para o setor este, a fim de fotografar o que por ele foi descrito como OVNI, objeto este não detectado pelo radar. Ao mesmo tempo, a TWR-BH recebia telefonemas de pessoas que informavam estar observando o tal objeto. É um outro estilo, aqui eles estão transcrevendo a gravação, né, do piloto com a torre. Então o piloto, ele está com o caça, ele foi lá, ou com o avião, né, se caça ou não, um avião militar, ele está indo lá para observar o objeto. E eu vou colocar, claro, as partes mais intrigantes da descrição. Vamos ver lá. A torre APP fala, né? Ok, está sendo observado pela torre Belo Horizonte um objeto a 7 milhas do VOR aproximadamente. Seria na radial 170. Porém, nós não temos a apresentação radar desse referido objeto. A sua órbita deve passar sobre esse setor. Ó, capa, por favor, observe para ver se tem alguma coisa aí. Afirmativo, eu estou observando visualmente também. O 1876 é o avião militar, então ele afirma que ele está observando o objeto. Ele tem 2 pontos de luzes. É o avião falando. Ok. Olhando aqui do nosso setor, seria uma mais forte à esquerda e o mais opaco
à direita, ok? Ok, informação, o objeto tem algo, também todo iluminado, algum ponto iluminado sobre ele, ok? Então ele está falando que o objeto tem alguma luz embaixo dele também. Haverá fotos desse objeto, a gente já vai discutir. Agora vem a declaração mais contundente dele, quer dizer, OVNI é um objeto voador não identificado, mas estamos falando de disco voador, é isso mesmo, né? Olha o que o avião fala, o avião militar. Para quem acredita em disco voador, este é decididamente um. E tem alguma coisa que ele fala no final que não dá para entender, ininteligível. A torre fala ciente, né? Tá ciente, eles sabem do que eles estão falando. Aí o avião fala de novo, luz debaixo dele, o ponto luminoso se move constantemente, ok? Positivo. Então eles sabem do que eles estão falando, é constante, então não tem nada de assombroso ele falar de disco voador. Pois bem, agora vamos mostrar as fotos, ele tirou fotos desse objeto muito intrigantes. Eu quero analisar essas fotos melhor, são fotos um pouco repetidas, são umas 5 ou 6, mas tem duas que eu quero colocar para vocês verem, para a gente discutir um pouquinho aqui. Tem muita coisa que dá para falar sobre essas fotos. Vamos dar uma olhada. Bem, a primeira foto é essa. No centro aqui da foto a gente tem o que seria o vidro do caça. Ele está tirando de dentro do caça a foto. Não dá para saber se essa luz que está pegando a cabine, aí, a parte da cabine, ela é de um flash, mas suponho que ele não estaria, né, acionando o flash de dentro da cabine. Então deve ser a luz da própria cabine, suponho. Esse objeto que está aqui, então, ele é o objeto que ele está buscando. Vejam que esse objeto ele tem uma parte sólida aqui, né, nesse lugar, e tem uma luz aqui. Eu fiquei analisando a foto achando que isso daqui podia ser um reflexo de baixo aqui do painel dele, mas eu não tenho certeza. Se não é um reflexo, veja que tem algumas coisas, alguns detalhes nesse objeto aqui, algumas coisas redondas, né? A gente poderia até dizer que são janelas, alguma coisa desse tipo. Mas a segunda foto ajuda mais. Veja só, a segunda foto mostra a dimensão desse objeto, né? É um objeto grande. Você vê essas estrias aqui, né? Que ele tirou a foto de dentro. Então tudo isso aqui é o objeto. Esse vidro não está quebrado, né? Então isso que está aqui atrás é o que ele conseguiu tirar de foto desse objeto, que é muito grande. Vejam a dimensão desse objeto voando. É um objeto com uma estrutura aqui, né, grande e tal. Ele faz um desenho desse objeto que também está no documento. Eu vou deixar disponível aqui, vocês vão poder ver o que ele fala. É um objeto muito grande, com uma estrutura muito grande, né, com várias luzes, com vários pontos e bem complexo, né? Voltando para cá, veja que dá para ver alguma coisa que parece até ser umas janelas, né? Uma coisa, está bem embaçado, né? Mas é bem interessante isso aqui. E a gente está falando de um avião militar que foi levado para esse lugar para ver um objeto. Não estamos fabulando aqui. Estamos falando de um objeto real que a Força Aérea foi até lá para verificar. Muito curioso, né? Você também pode olhar esses documentos e deve. É o CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Está aí o endereço. Você entra lá e confere você mesmo as informações que tem lá. Muito bom, né? Para dar uma cacetada no ceticismo. Às vezes o nosso ceticismo mesmo. Muitas vezes eu me pego pensando, pô, mas né, que coisa, ufologia, extraterrestres. Né? Às vezes aquele próprio preconceito arraigado da sociedade, ele parece que nasce na gente, a gente começa a questionar tudo isso, mas não. Tá aí a realidade do fenômeno UFO. Muito feliz em tê-lo aqui sempre. Espero poder colocar mais vídeos com mais frequência. Vamos ver se vai dar certo aí o trilho da vida para eu ter tempo para fazer tudo isso com muito prazer para você, como sempre. Uma ótima semana. Loribeté.